Olá, turma. Hoje vamos prosseguir com as aulas sobre sensores, né? Sensores e atuadores, né? Hoje eu vou falar sobre os sensores indutivos, né? O que é um sensor indutivo, né? Um sensor, na verdade, é o que é um dispositivo que pega o que é uma grandeza e depois ele traduz em forma de estímulo elétrico. Então, quando você tem o que é um sensor, ele é um dispositivo eletrônico que ele é capaz de medir o que é a proximidade de algum objeto, de alguma coisa que está ao seu alcance. No caso aqui, o sensor indutivo, como é que ele funciona? Ele através do que? Ele mede o que? Objetos o que? Metálicos que entram em seu campo magnético. Então, o sensor indutivo ele vai funcionar através do magnetismo, tá? Então, o sensor ele é capaz de detectar o que? Objetos o que? Metálicos em pequenas distâncias. Ele se baseia o que? No princípio do indutor. Lembra a aula de indutor? O que é um indutor, basicamente? É o que? É um pedaço de fio enrolado em forma de hélice. Então, aqui, ó, exemplos de indutores. O que é basicamente um indutor, né? Eu tinha falado para você, ó. Aqui, ó, um pedacinho de fio, ó, totalmente o que? Enrolado em forma de hélice, né? Ou espiral, tá? Como é que funciona o que é o indutor no circuito eletrônico? Você aplica o que? Uma tensão. Toda tensão gera uma corrente, ele vai percorrer o que? Esse enrolamento, e dentro desse enrolamento ele vai criar o que? Campo magnético e, por consequência, energia eletromagnética. Então, dentro do seu sensor indutivo, né, você tem uma espécie desses indutores, tá? Como que é o funcionamento desse sensor, né? A partir do momento que o objeto entra na face do sensor, o que acontece? Ele vai pegar o que? Vai fazer o que? Uma comparação do que? Da leitura. Através da comparação, ele vai poder detectar a presença ou a ausência do que? Desse objeto metálico que está passando na face sensora. Então, dentro dele, ele tem uma resistência interna. Ele faz o que? A comparação dessa resistência interna, que é o princípio chamado de impedância, né? Que ele vai comparar essas resistências e tendo a variação da resistência através do que? Do campo magnético que é gerado, o sensor vai começar o que? A atuar no circuito, tá? Outra coisa que é importante, ó, a simbologia, né? Simbologia que é bastante importante para a parte, né, de esquemas elétricos, ó. Então você tem a simbologia daqui, ó, essa simbologia aqui, ó, essa parte aqui, ó, isso aqui é a simbologia de sensor. Aqui, ó, essa parte é uma chave, né? Se o sensor é normalmente aberto ou normalmente fechado. E aqui, ó, o sensor indutivo tem esse símbolo aqui, tá? Se fosse o sensor capacitivo, ele teria um símbolo de um capacitor aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Essa figura aqui é bacana. Como é que funciona o sensor indutivo? O sensor indutivo, ele é dividido aqui por partes. Ele tem aqui, ó, por exemplo, aqui o objeto, o alvo a ser detectado. Aqui tem o que? A parte da bobina, ó. Aqui você tem o que? A bobina. Aqui você tem o que? Um oscilador interno, um disparador chamado Schmitt Trigger e um amplificador. Então, como é que funciona aqui? Aqui você tem aqui, ó, essa parte aqui, o objeto, que a gente chama de alvo, né? E o que acontece aqui? Ó? Você tem o que? Um oscilador que ele vai tentar manter um padrão de frequência. Esse oscilador manda o que? Corrente para o que? Induzir essa bobina a gerar aqui, ó, o campo eletromagnético. Tá? A partir do momento que esse alvo aqui, ó, o objeto, entra aqui, ó, no raio de ação do campo magnético, o que ocorre com o sinal? O sinal vai o quê? Diminuir. Por quê? Porque ele vai estar o sinal vai estar o quê? Interrompido por causa desse objeto. A partir do momento que esse sinal que se torna baixo, o que acontece aqui com essa parte do disparador Schmitt Trigger, né? Ele vai o quê? Disparar, porque ele vai fazer o que? Uma leitura, né? Porque o oscilador está mandando o que? Uma frequência alta, e aqui essa frequência é interrompida, ó, campo eletromagnético vai ser o quê? Interrompido, não praticamente interrompido, vai diminuir um pouco a intensidade, porque vai ter o quê? Um alvo aqui, o objeto impedindo. Logo o disparador vai o quê? Disparar essa informação aqui para o quê? O amplificador, e no amplificador ele vai fazer o quê? A leitura do quê? Desse sinal. Fazendo a leitura desse sinal,
aqui na saída aqui do meu sensor, ele vai detectar o que? A resposta do que? Do circuito, que funciona como circuito digital, né? Nível alto e nível baixo, né? Tá? Então, com essa alteração, então ele tem o que? Uma referência aqui, né? Essa referência o que? É quebrada, né? Por causa do que? Do objeto, né? Vai ser diminuída e através dessa leitura ele vai fazer a comparação. Aí sim que ele detecta que o objeto está o quê? Presente ou ausente aqui na face sensora desse sensor. Bom, normalmente o sensor ele tem mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse sensor aqui eu peguei do lá do site da Metaltex. Normalmente os sensores trabalham com uma tensão de 9 a 24 volts. Dependendo muito do sensor, né, o que que acontece? Ele trabalha com 10 volts, mas a maioria que eu coloquei na observação aqui, ele trabalha com 24 volts. Esse tipo de sensor, ó, indutivo, ele tem o quê? Essa dimensão aqui de 3 a 40 milímetros do que de diâmetro. E olha só a detecção, vai de 1,5 milímetros até 120 milímetros. Então, se você comparar com um sensor o que capacitivo, né, ele tem o que um alcance o que maior que o sensor capacitivo, tá? E o capacitivo ele vai detectar até 25 milímetros. Quando você trabalha com sensores indutivos, você tem dois modelos, o NPN e o PNP. Lembra lá das minhas aulas de eletrônica aplicada 1 sobre transistor, né? Então, NPN, PNP. Então vamos lá, como é que funciona o sensor? Vou falar primeiro o NPN. NPN é o que? É o sensor utilizado mais em países asiáticos. Então essa situação aqui, ó, como é que ele foi configurado? Por que ele chama NPN? Porque ó, ele tem o que? Ó, dois negativos para um positivo. Então aqui como é que é o funcionamento desse sensor? Ó? A carga aqui, ó, o que é carga? Você pode ligar tudo que você quer ligar, um LED, um motor, qualquer coisa que você quer acionar aqui, um atuador, você vai ligar aqui, ó, carga. Então essa aqui, ó, por que que o país asiático ele usa mais essa configuração? Porque ele tem essa situação chamada sinking. O que é sinking? Nessa configuração, o sensor vai o que? Consumir corrente. Ele funciona do que? Do negativo aqui, ó, esse N. O que que vai acontecer? O sensor vai o que? Ter o objeto vai passar pelo sensor. Aí que tá vendo esse risco vermelho aqui, ó, esse traço aqui, a chave vai o que? Fechar, porque isso aqui é um normalmente aberto, então com o objeto a chave vai fechar, vai passar corrente e vai passar aqui para o terminal que negativo e vai fechar, vai jogar o que? Tensão que positiva, tá? Então ele entrega o que, ó, vai do negativo para o positivo. Outra situação aqui, ó, o sensor normalmente fechado ele vai funcionar totalmente ao contrário. Ó. Passa o objeto, a chave vai o quê? Ó, abrir. E abrindo, ó, o LED vai ficar o quê? Apagado. Agora vamos falar sobre o sensor PNP, ó, que é mais utilizado aqui ó, no Brasil, nos continentes americano e europeu. No sensor PNP acontece uma coisa chamada sourcing. O que é o sourcing aqui? Ó? Ele vai porque o que? Ele vai o que? Fornecer corrente do positivo para o negativo. Então, como é que funciona lá? Ó? Sensor normalmente o que? Aberto. O que vai acontecer? Passou o objeto, fechou aqui a chave vermelha, o LED vai acender e vai fechar o circuito. Ó. Então, o source é o que? Do positivo aqui, ó, para o negativo. Então, os países aqui utilizam mais esse tipo de sensor porque muitos deles precisam fornecer a corrente o quê? Do positivo para o negativo, né? Que nem a eletrônica, né? Trabalha com o quê? Com pulsos. Na maioria dos componentes trabalha com pulsos o quê? Positivos. E aqui também você tem o que? O sensor normalmente aberto que vai funcionar ao contrário, ó. Passou aqui o objeto, a chave, tá vendo aqui essa chave vermelha? Ela vai o quê? Abrir e vai interromper aqui o seu circuito. Onde é aplicado esse tipo de sensor, ó, detecção de presença de um material que é metálico. Esse sensor só pega o que é material metálico, diferente lá do sensor capacitivo que tem uma gama maior de detecção. Então ele pode detectar a passagem de um material, pode funcionar como um fim de curso. Se você, o que é um fim de curso? Por exemplo, uma chave é um fim de curso. Lembra as aulas de técnicas digitais, utilizamos o microswitch. O microswitch é um sensor, pessoal, sabia? Ele é um sensor do tipo que mecânico.
Então, o sensor indutivo pode funcionar como fim de curso. Outra coisa que eu coloquei de novo, frisando que esse sensor só identifica o que? Materiais metálicos. Por quê? Porque ele trabalha com energia eletromagnética e faz a leitura de posição uma longa distância. Uma longa distância que eu falo em relação ao sensor capacitivo, porque na indústria existem sensores que fazem o quê? Uma leitura com captação maior do que o sensor indutivo. Dúvidas, né, pessoal? Não, né? Só na hora da prova, né? Então vamos continuar com a aula. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, onde o sensor indutivo pode atuar. Então aqui, ó, detectar pontas de brocas partidas, aqui, ó, porque a broca aqui, ó, através do que? Como eu falei para você, esse sensor indutivo através do magnetismo, detectar a presença de lata e tampa, né, e várias outras aplicações. Bom, vamos lá. Outra coisa importante é que tudo sensor, né, mil maravilhas, tudo tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. O que você precisa saber da família de sensores? Precisa saber o quê? Primeiro, não precisa saber totalmente o sensor de ponta a ponta. Primeiro, você precisa saber o quê? Quais são os sensores que existem, o tipo de material que você quer detectar num projeto circuito, qual sensor que você vai utilizar, o que é vantajoso, o que tem de vantagem e desvantagem em relação aos sensores. Então vamos lá. Para o sensor indutivo, os pontos positivos, ó, maior alcance em relação ao sensor capacitivo. Como eu falei para você, o alcance do sensor capacitivo ele está limitado até 25 milímetros. O sensor indutivo, 120 milímetros. Então, o alcance do indutivo é maior. Então, ponto para o sensor indutivo. O custo ele é mais barato comparado aos outros sensores. Quais os outros sensores que temos? Ainda vamos estudar o sensor magnético, o sensor óptico, o sensor capacitivo que a gente viu, então o indutivo é o mais barato. Outra coisa, o sensor indutivo ele não é afetado pela umidade. Por quê? Porque ele só trabalha com objetos magnéticos. Também não é afetado por sujeira e nem poeira. O capacitivo, por detectar líquidos, então, ele pode ser afetado pela umidade. Acionamento sem contato físico, diferente do sensor mecânico. Lembra lá o exemplo do micro switch. Então, aqui, ó, ele não tem nenhum contato mecânico. Pontos negativos, ó. Detecta somente objetos metálicos, aços e afim. Por quê? O sensor indutivo trabalha com a bobina, né, o indutor, que gera o que? Campo eletromagnético, né? E, dependendo do local de uso, esse sensor pode sofrer o que? Interferências eletromagnéticas. Lembra lá dos seminários lá que vocês fizeram sobre interferências? Então, se você trabalhar numa coisa que gera bastante campo, então o sensor pode sofrer alguma bobeira na sua leitura, tá?